Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast que traz para vocês sempre um convidado, uma história, um tema para te auxiliar na gestão da sua empresa, na tomada de decisão do seu dia a dia aí que está empreendendo, está buscando crescer o seu negócio, está buscando crescer no lado profissional. Sempre aqui eu e o Bruno Costa, seja muito bem-vindo, Bruno. Bruno, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você. Vale ressaltar que o Você Pode tem crescido a cada dia e esse crescimento é graças às boas e novas histórias dos nossos convidados. E hoje não pode ser diferente, um convidado especial com grandes histórias para compartilhar conosco aqui. Júnior, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, fazer o que eu mais gosto, que é conversar, né? Falar da nossa cidade, falar do nosso povo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer muito grande estar aqui. Seja muito bem-vindo, Júnior. Valeu. Vai contar essa história para nós, contar um pouco da cidade. A gente vai vir falando um pouco, você tem bastante conhecimento da parte de ética, filosofia, sempre temas bastante interessantes, né? Eu vou até dar a liberdade para vocês me cortarem a hora que vocês quiserem. Já tá liberado, já vocês podem cortar, fazer assim, interromper, porque se deixar eu vou falando mesmo, entendeu? Eu, como falei aqui fora, né, para vocês, são 30 anos que eu estou na prefeitura. Em março agora eu completo 30 anos de servidor municipal, com muita honra, né, muito trabalho, uma história que eu tenho dentro do serviço público. E 20 anos de professor no Colégio ETEP. 20 anos só no Colégio ETEP. Fora Colégio Del Rey, Colégio Status, que eu tive por um período e tenho muita honra de trabalhar com educação também, sabe? E falar da nossa cidade que cresce a olhos vistos, né? Cada vez que você dá uma volta na cidade, mas na questão da periferia, você vai vendo a cidade crescendo e não vai parar, não. Agora é pegar o carro e ir embora, não para mais. Vocês estão na área comercial, vocês sabem muito bem disso. Sim. Mas, começando aí, qual que é lidar com duas rotinas aí totalmente pouco diferentes, né? Na verdade, eu brinco que nem são duas, né? São três. Eu, servidor municipal, hoje eu estou na área do transporte público, que é uma área que eu formei, eu me especializei em transporte e trânsito, né? Eu fiz uma pós-graduação nessa área e atuei muito tempo com o trânsito. Hoje eu estou na área do transporte público. Então é desafiador, porque o crescimento da cidade nos impõe melhorias o tempo todo. E nós sabemos que nem sempre isso é possível, né, de imediato. Então é desafiador trabalhar com o trânsito, com o transporte, numa cidade em crescimento como a nossa. E outras rotinas, né? Professor, hoje é tranquilo, eu estou só na escola técnica, Colégio ETEP, completando 20 anos lá. Trabalho a matéria de ética profissional, que é um desafio, né? Diante de tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, principalmente no nosso país, mas não só, porque senão também a gente fica jogando as coisas só como se fossem questões de Brasil, mas não são. Mas principalmente no nosso Brasil, falar de ética parece que um quanto em desuso, né? Diante de tudo que nós vemos. Mas eu procuro trabalhar essa questão na escola muito com a ética do dia a dia, a ética do cotidiano, né? Passar para os jovens que não é um vale tudo, não vale tudo, sabe? Nós temos limites e esses limites devem ser guiados pela nossa ética, pela nossa moral. Então eu procuro passar isso para eles o tempo todo. E também gosto de trabalhar no mercado imobiliário. Eu tenho meus parceiros, né? Eu sou credenciado Cresce, tenho Cresce, e eu gosto de estar trabalhando no mercado imobiliário. Trabalho muito com o Valdeir, que já esteve aqui com vocês, né? Com o Poeta. Então eu sempre estou fazendo umas parcerias para trabalhar também no mercado imobiliário, que é muito gostoso. É prazeroso você ver as pessoas conquistarem bens, comprarem, né? Comprar sua casa própria, o terreno, sonhando com a construção, também é uma área muito, muito gostosa. Então eu divido meu dia aí, né? Ainda tem família, filhos, neto, e a gente corre atrás.
estava comentando que essa ramo imobiliário, pegar esse ponto, você falou que o negócio, né, tem que ser bom para todo mundo, as duas partes, a negociação e a venda. O negócio para funcionar, entendeu? Você tem que ter o sorriso dos dois lados, de quem está vendendo e quem está comprando. E o corretor, na verdade, ele tem que intermediar isso, chegar num ponto, né? Num ponto que fique bom para todas as partes, né? Porque essa deve ser a essência, não só dos negócios, deve ser a essência da vida. Né? Você dividir, né? Você dividir para que todos tenham essa alegria, todos tenham oportunidade. Eu acho que está se perdendo muito isso, né? E a gente tem que buscar isso a todo tempo. Nessa área é mais complexo ainda. É muito Porque complexo. se você tem uma empresa e vende para o seu cliente, a intermediação é só entre vocês dois. Agora, quando você tem duas pontas querendo defender de fato os seus direitos, você entrar no meio ali... Ainda tem, às vezes aparece outros, né? Às vezes aparece o banco que está financiando, não é verdade? Então, às vezes aparece outras partes. E ainda tem a questão dos impostos. Então, realmente é desafiador. Mas é muito gostoso, sabe? Não é, vamos falar assim, não é a minha principal atividade, né? Mas como quando me propus a fazer, né? Foi até através de um convite do Valdeir, né? Para ir trabalhar com eles. Aí quando eu me propus fazer, eu falei, não, eu vou tirar o CRES, vou fazer o curso, vou tirar o CRES, porque eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Eu acho que você tem que ter essa questão toda definida. Só, se eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito. Não é minha atividade principal, mas eu gosto muito também dessa área. Sim, você se propõe, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, se propõe a movimentar naquele caminho, então vamos entender o que precisa para melhor movimentar. Isso, e assim, eu já tinha, foi até por isso o convite, eu já tinha um conhecimento de cidade muito grande, né? Porque foram praticamente 10 anos que eu fiquei no cadastro técnico imobiliário da cidade de Paz, entendeu? Então eu fui ali no cadastro, eu conheci tudo, eu já tinha a experiência no trânsito e no transporte, você trabalha com cidade também, né? Mas aí ficando no cadastro por quase 10 anos, faltou pouquinho para me completar 10 anos no cadastro. Então eu conheci praticamente todo esse mercado, né? Aí eu tive que sair, eu saí já pensando para trabalhar na parte do mercado, eu não poderia ficar no cadastro. Algumas pessoas me disseram que não teria importância. Eu falei assim, na minha visão, do ponto de vista ético, era conflituoso. Eu trabalhar no cadastro imobiliário da cidade e trabalhar com imóvel, entendeu? Então eu saí também por essa questão. Mudei de departamento na prefeitura por essa questão, entendeu? Então assim, eu sempre zelo muito por isso. Me preocupa muito essas questões. Então, mas eu tinha uma experiência muito grande. No cadastro, você conhece a cidade toda. É difícil você falar uma rua que eu não tenha ido ou pelo menos visto alguma coisa a respeito, entendeu? Então, eu conheço a cidade como poucos. E gosto disso também, eu gosto. Eu ando prestando atenção, aquele negócio. E quando viajo também, você viaja olhando o trânsito, você viaja olhando construção, você viaja olhando característica dos bairros, né? Então, assim, é a coisa mais engraçada do mundo. Sua vida, você direciona muito para o que você faz, né? Então, eu sou um observador atento das questões da cidade, entendeu? E assim, por ser visual, eu sou visual, eu gosto de coisa bonita, né? Tem um pouquinho de toque, que é uma outra coisa, mas eu sou muito visual. Então eu gosto da cidade bonita, entendeu? Então, assim, às vezes eu sofro um pouquinho com algumas coisas assim que você olha na cidade e você fala, poxa, isso aqui poderia ser melhor, algumas questões de praças, limpeza urbana, questão mesmo do trânsito, do transporte, isso aí, mesmo na área que eu estou. Você fala assim, poxa, dá para melhorar. A cidade de Passos é uma cidade muito boa, mas dá para melhorar ainda, entendeu? E assim, né, a gente tem um prefeito que é um cara visionário, empreendedor, gosta também do desafio, né? Tá correndo atrás. Mas a gente sabe que há limitações. Mas Passos, né? A preocupação é a cidade crescer
e não desenvolver no mesmo ritmo do crescimento. Essa é uma das minhas preocupações para a cidade de Passos. Mas sou otimista. Eu acho que tem jeito e tem material humano para fazer isso. Sim. Nós temos ótimos profissionais. Esse é o grande desafio, né? Como que a gente cresce, como que cresce a cidade, pensando em todo esse fluxo, né? Porque não é Isso. só abrir, vamos dizer assim, um loteamento novo. Abrir um loteamento, isso é fácil. Esse é o mais simples É. que se tem, né? Mas tem todo um contexto por trás ali, seja de deslocamento, seja como a pessoa vai se instalar ali, seja escolas, os recursos necessários. Como que se trabalha isso? Eu brinco assim que fazer é o mais fácil, né? Criar é mais difícil, né? Quem é pai sabe, né? Ah, sim. Criar é bem mais difícil do que fazer, viu? Então, eu acho que a cidade é a mesma coisa. Tá? Você construir um prédio público, por exemplo, uma escola, tá? Você vai lá, faz projeto, licita, vem uma empresa, constrói a escola. Tocar é outra coisa. Né? Você tocar aquilo lá, os profissionais, fazer aquilo lá realmente ser um lugar transformador. Entendeu? Agora, a cidade passa, ela vai crescer. Isso aí é fato. Cidade Passo, daqui 10 anos, vai ser igual Franca há 10, 15 anos atrás. E daqui 30 anos, Cidade Passo, eu não sei se eu vou estar aqui, provável que não, mas Cidade Passo vai ser o que é Franca hoje. Entendeu? Uma cidade grande. E se não nos prepararmos para isso, vai ficar bem difícil. Entendeu? Então, esse crescimento, ele vai ser natural. O desenvolvimento, não. O desenvolvimento vai demandar muito trabalho. Né? E nós temos que acompanhar o desenvolvimento, tem que acompanhar o crescimento, que são duas coisas distintas. Tá, quando você fala em desenvolvimento, seria essa organização. Organização, questão de serviços públicos, acompanhar a demanda. A cidade está crescendo, cresce todo o serviço público. Cresce limpeza urbana, cresce transporte, cresce trânsito, não é? Atendimento de saúde, de educação, entendeu? Então, a gente precisa acompanhar e melhorar, né? Melhorando, acompanhar o crescimento, mas melhorando, né? A qualidade. E está acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo, entendeu? Me preocupa a questão de estrutura, infraestrutura urbana, né? Você pega assim, as ruas, piso, não é? Então, preocupa a questão de infraestrutura urbana. Mas a gente sabe que nós temos material humano dentro do serviço público, precisa expandir isso, melhorar, mas preocupa sim, mas somos otimistas também de achar que dá para fazer um trabalho legal e eu acho que a cidade vai ficar uma bela cidade, sabe? E precisa, né? Porque você Nós vive vemos, ali, né? A gente vive aqui. Você está ali, né? vivendo ali, consumindo naquele local, então você precisa cuidar daquele local. E a gente já percebe, vocês, né, mais até do que eu, você já percebe que as empresas estão olhando com outros olhos, né? As empresas privadas, você olha assim que já as fachadas, né? Ou você entra dentro de uma loja, você já vê que mesmo nos bairros, né? Eu sou frequentador da Poste Caldas, sou frequentador da Rua Goiás, João Teixeira Mendes, né? São hoje polos de empresas, né? E você vê que a qualidade já não tem, você não acha mais aquele botequinho, aquela lojinha de qualquer jeito. Não, o pessoal tem investido, tem procurado melhorar. A questão do atendimento melhorou um pouco, mas eu acho que nós deveríamos investir mais ainda na questão do investir mais na questão do atendimento nas empresas, sabe? Que eu acho que ainda falta um pouquinho, entendeu? A gente aqui, restaurante, tem bons atendimentos, mas a gente pode, eu acho que parcerias do setor público com o setor privado, investir nessa qualificação é interessante. Isso é legal, esse ponto, né? É sempre a discussão, como que essas parcerias entre até onde vai o público, até onde que vai o privado. Olha, o setor público, por exemplo, ele oferece com facilidade, ele oferece estrutura, né, para esse tipo de qualificação, né? Você dá
Agora tem o SES lá, onde foi o Colégio ETEP, né? Na Brigadeiro Wilson, lá perto do fórum, né? Tem um espaço lá para treinamento. Tem um espaço lá com o SES, né? Com o SES. E assim, o setor público ele tem condição de oferecer infraestrutura, né? Se tiver que ter um café, se tiver que ter uma coisa, tem a MEG, entendeu? Então, o poder público tem uma estrutura. E o privado poderia trazer com palestrantes, né? Com pessoas que, às vezes, da cidade mesmo, que tem um serviço diferente ali, e fala assim, poxa, aquele cara ali, ó, a empresa dele atende bem, a empresa dele precisa multiplicar isso para outros. Não só do mesmo segmento, mas um segmento pode servir para outro segmento. Entendeu? Então, eu acho que essas parcerias são muito importantes de ser feitas. Sabe? Eu acho que vai trazendo uma melhoria geral. Porque não adianta você ter, por exemplo, a Avenida da Moda, né? E lá na Avenida da Moda, se tivesse 2 lojas lá que tivesse bom atendimento e as outras não. Não ia resolver. Ninguém viria a Passos por conta disso, por conta de 2 lojas. Entendeu? As pessoas vêm para cá, da região, e até um pouquinho mais longe, que a gente recebe gente até de um pouco mais longe, entendeu? Por conta de um setor inteiro, né? Seja as confecções, seja o moveleiro, né? A questão da saúde. Nós recebemos muita gente todos os dias que vem por questão de saúde. Não só na Santa Casa, mas também pelas clínicas que nós temos aqui na cidade. Entendeu? Então, é muito importante a gente estar sempre qualificando o nosso atendimento, né? E eu acho que tem muito por se fazer, mas isso é bom, né? Isso é bom. Nós temos condição de fazer. Eu acredito com a vantagem também de fazer esse treinamento com alguém que seja de Passos, não que o de fora não possa vir, mas ele vai trazer o know-how dele, mas o de Passos, ele conhece a cultura da nossa região. Então, para ele repassar esse conhecimento, essa excelência que ele atingiu com o atendimento, acho que é mais interessante para os nossos comerciantes entenderem isso, porque ele vai falar, ele entendeu, ele tem excelência e ele está aqui, ele sabe como que a nossa região funciona, como que o nosso consumidor aqui pensa. Talvez você traga alguém de fora, ele vai trazer todo esse conhecimento, mas ele não entende da nossa cultura local. Isso, eu igual você falou, nada contra. Se dependendo do caso, se não tiver ninguém aqui que tem essa condição em determinado assunto, a gente pode trazer também, né? A dificuldade só na sua própria cidade, tá? Aquela velha história, você já viu que ninguém é profeta na sua terra? Uhum. Essa é a grande dificuldade. Entendeu? Eu sei porque no trânsito mesmo, fiquei um tempo no trânsito, entendeu? Especialista na área, e a dificuldade que é. Às vezes você tem que trazer uma pessoa de fora para falar a mesma coisa que o daqui ia falar, mas como era de fora, como ela veio de outra cidade, às vezes as pessoas escutam mais. Então essa dificuldade a pessoa vai ter. Mas realmente, quem conhece a cidade, muito mais fácil. Né? Porque existem os pormenores, né? Existem as características que são nossas, né? Ainda mais nós, mineiros do interior, entendeu? Nós temos muitas características que são particulares nossas, né? Sim. Mas a cidade é um desafio. Eu sou otimista, mas tem que ter em mente que nós vamos ter muito trabalho, porque a cidade vai crescer. Eu falo que é um caminho sem volta. Não dá mais. Eu encontro com muita gente saudosista, sabe? Às vezes eu também sou um pouco saudosista. Quem viveu o passo dos anos 80 é saudosista. Você fala em sentido de crescimento, seria motivado maior pela fábrica? Ou... A Heineken, lógico que ela vai dar um impulso nisso, mas já estava acontecendo. A Heineken, ela deu vamos falar assim, dá um salto. Né? Mas junto da Heineken vai chegar mais coisas. Está chegando. Tá? Chegou outra de cerveja, né? Vai chegar coisas ligadas a isso, entendeu? A usina deu um salto lá, estão falando na produção de álcool, né? Então, assim, muita coisa. Questão do turismo, nós precisamos tomar frente a questão da Serra da Canastra. A Serra da Canastra é um potencial enorme, enorme. Tá?
Hoje estima-se que a Serra da Canastra está em 20 a 30% do seu potencial. Então, olha o que ainda tem para crescer. Muito chão. Muito chão para crescer. E Passos não pode perder a condição de porta de entrada. A primeira cidade, não é? A primeira cidade São Paulo, do circuito. Quem vem de São Paulo, a primeira cidade. Gente, a maioria é de São Paulo. Tá? A maioria é de São Paulo. Eu te falo para vocês que a gente tem um pouco de conhecimento lá, a maioria do estado de São Paulo. Entendeu? Então, assim, porque Belo Horizonte gosta muito de Capitólio, né? Chega até ali em Capitólio, né? Vem para cá também, mas eles gostam muito de Escarpas, daquela região ali que é o Mar de Minas, né? Que também, nós também somos porta de entrada para o Mar de Minas para quem vem de São Paulo, Triângulo Mineiro, não é? Alto Paranaíba. Então, esse pessoal descendo para cá vai ter que passar por Passos. Então, a gente tem que saber puxar isso para nossa cidade, né? Questão da nossa rede hoteleira, nossos restaurantes, tá? E a gente nota que nós temos qualidade para isso. Hoje você sai daqui e fala assim, vamos comer alguma coisa? O que você está pensando? A pessoa fala assim, o que você está pensando? Porque nós temos praticamente tudo. Está completo, né? Está completo. Olha o que você está pensando. Se você conseguiu falar uma coisa que não tem, eu falo assim, meu filho, você está muito exigente. A comida tailandesa. Porque senão você vai achar em Passos. Entendeu? Então, assim, a cidade está se preparando. Nós precisamos ter um atendimento de primeira para que isso não se perca. Não, sim, né? Porque se a demanda vem, o mercado é assim, oferta e demanda. É oferta e demanda. Não existe outra regra. Bom, não conheço. Se a demanda vem, né, e a oferta da cidade não está suficiente, não acompanha, passa direto. Vai passar direto. Ele vai procurar uma maneira que atenda a demanda dele. Então, é muito mais fácil nesse sentido, então, entender que é essa demanda que está vindo para você se preparar. E não sendo redundante, já sendo, né, a questão do atendimento. Com certeza. Ninguém gosta de ser maltratado, né? Então, assim, o atendimento é básico. O atendimento é primordial, né? Então, assim, e geralmente, assim, o bom atendimento, a pessoa retorna, a pessoa dá um resultado maior, ela vai lá, às vezes vai comprar uma coisa, mas o atendimento é tão bom que ela empolga, entendeu? Então, acho que nessa aí nós precisamos bater nessa tecla. Com certeza. Porque ainda não somos... Em excelência nessa parte. Não somos excelência nessa parte. Fica um pouco a desejar ainda. Mas tem condição para isso. Tem gente fazendo bem feito. Igual o Bruno falou, tem gente que faz e a gente pode pegar essa pessoa para treinar os demais, né? Mapear isso. Quando a gente fala também nesse crescimento, tanto achei interessante essa questão que você colocou, tanto o crescimento geográfico, né, no sentido assim, também tem que ser desenvolvimento econômico e tudo em volta. Isso. A população também tem que estar ciente, porque vai vir bastante gente de fora e culturas de fora para conviver todo mundo junto. Aí é um desafio grande. Bruno, eu te contar. Vou contar uma historinha aqui rápido, né? Esses dias, uma demanda de trânsito, uma pessoa virou e falou assim, mas eu moro 50 anos lá e agora vocês querem mudar? Porque, meu querido, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu jogava bola na minha rua. Vai lá hoje. Você não consegue ficar um segundo com a bola lá. A gente jogava bola. Às vezes jogava uma partida inteira sem passar um carro. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão ter que entender essa nova realidade. Né? As mudanças terão que acontecer. E aí tem dois jeitos. Ou você faz programado, com estudo, técnico, né, para fazer essas mudanças, todos os setores, tá? Ou você faz correndo porque deu um problema, entendeu? Eu sou da primeira. Acho que você tem que fazer o estudo, implantar, discutir, né, e fazer a implantação, mas as pessoas vão ter que abrir a cabeça mesmo, sabe? Falar assim, poxa, a cidade de Passos não é mais aquela cidadezinha dos anos 80, que a gente saía na rua de manhã, ninguém preocupava,
voltava de tarde, sujo, jogou bola, fez isso, foi na casa do fulano. Acabou. A cidade é uma cidade muito mais complexa, né? A questão da segurança é uma preocupação, tá? A prefeitura investiu, a prefeitura criou a Guarda Municipal, GCM já está dando resultado, A gente vê isso no próprio Natal, aí a gente sai na rua, GCM, trabalhando, os meninos, a gente já vê uma mudança, entendeu? Mas preocupa, principalmente na periferia. Se a cidade perder a mão, perder o controle, não acha mais não, sabe? É agora que tem que ser feito esse trabalho, né? Hoje nós tivemos uma grata notícia que saiu a licitação da nova delegacia, que vai ser lá na Zé Caetano, próximo aonde foi feito o SAI, né? Do lado do posto, naquela quadra ali, saiu a licitação do Estado para construção. Então, quer dizer, mais uma coisa importante para a nossa cidade, que hoje eles estão no espaço acanhado, entendeu? Então, para aquela região inteira ali vai mudar também aquela história. O SAI já começou a mudar. Eu gosto muito disso, viu, gente? Eu gosto muito dessa parte de urbanismo, porque eu falo assim que até fiz um vídeo esses dias falando disso. O que o SAI transformou aquela região ali, você passa ali, você fala assim, o pessoal tinha falado assim, ali é a Rocinha. Não, hoje não, né? Ali é a região do SAI, ali onde perto do SAI. E o SAI já trouxe uma transformação visual, como eu falei para vocês, eu sou muito visual. Eu citei também o IFSU, como o IFSU transformou aquela região. Vocês lembram como que era aquela região? Principalmente depois que acabou o projeto Amar, né? O Amar ali, ficou uma região abandonada, ficou que lá, né? Dava aquela tristeza. O IFSU trouxe vida para aquele lugar, entendeu? Então eu penso muito que o poder público tem essa condição. Quando o poder público chega, ele leva a transformação para uma região, entendeu? E nós temos várias regiões aqui da cidade. Agora, Novo Horizonte, por exemplo. Agora o prefeito chegou com muita ousadia. Está fazendo um CEMEI lá dentro que é um espetáculo. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de intervenção que eu acho muito interessante, que faz a diferença na cidade. O poder público chega uma obra com uma transformação, fazendo aquela região, dando vida àquela região. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que o poder público tem que pensar nisso o tempo todo. Tá? Em Passo, a gente vê alguns pontos assim. Tem outros para ser feito, tem outras regiões também para serem agraciadas com obras públicas, obras públicas que tragam vida, né? Não só, tem também, mas não só casa popular, não, tem que fazer parque, tem que fazer coisa de esporte, né? Tem que fazer tudo isso, entendeu? Porque a vida não é só trabalho, né? A gente tem que ter o lazer, então a cidade tem que pensar nisso tudo. E a cidade está grande. Se vocês pensarem, do lado de lá, na década de 80, a gente não tinha cidade praticamente depois da MG 050. Já falava que era roça. A roça, né? Aí saiu a aclimação, mas a aclimação, entre a cidade e a aclimação, tinha um vazio, tinha um buraco, né? E aí tinha lá a aclimação. Hoje eu ouso dizer que do lado de lá da rodovia tem uma outra cidade. Sim. Totalmente independente, Tudo. autônomo. Tem de tudo, autônomo. Tem de tudo. E nós temos um problema, né? Não traz para cá, né? A cidade não tem uma ligação só a Juxtoca. Precisamos pensar nisso também, entendeu? Essa ligação. Entre um ponto e o outro, né? Essa ligação. Principalmente pelo fluxo, né? Isso, tem que pensar, porque senão vai ficar complicado. Porque a Juxtoca já tem o trânsito que é do aclimação e de quem está chegando, de Bom Jesus, de Guaxupé, aquela da rodovia, entendeu? A parte baixa ali tem que pensar numa ligação com a cidade para cá, rápido, entendeu? Porque nós temos uma outra cidade lá de lá, que eu estava falando,
do lado de lá é maior que muitas cidades aqui da região, que a gente fala assim, cidade tal, cidade tal, tem a passos do lado de lá da MG, é maior do que muita cidade aqui da região. Esse ponto que você fala é importante refrisar bem, porque ou você vai pelo amor, traduzindo, ou você vai pela dor. Ou é pela dor, pode escolher. Você fica à vontade. De todo jeito, a transformação de uma forma ou de outra vem, que é inerente às situações que a gente tem total controle. E principalmente nesse processo de crescimento, é importante a população, é importante o poder público, é importante quem vive, né? Não só colocando o peso sobre o poder público, também não resolve tudo, né? Não. Porque a população é muito maior que o poder público. De como vai organizar isso tudo. A população tem que entender, né? Apoiar, né? Saber que a cidade cresceu, as mudanças vão acontecer, mas eu acho que quem tem que dar o tom realmente é o poder público. Tá? Direcionamento. Tem que dar direcionamento, né? As secretarias municipais, né? A própria Câmara, né? O trabalho dela tem que fazer leis que moderniza o atendimento, que moderniza a máquina pública. De maneira tá? geral. De maneira geral. Você vê que, às vezes, questões aqui da máquina pública nossa, até de nomenclatura de secretaria, de departamentos, ainda é a mesma de 20, 30 anos atrás. Sendo que a evolução trouxe outras questões. Hoje, vocês sabem mais do que eu, a inteligência artificial chegou. Não tem volta. Não tem volta. Esquece. Você se adapta a ela. Ou você vai se adaptar, ou senão você vai ficar para trás. Entendeu? E assim, eu aqui, esse mês eu faço 57 anos. Tô estudando, tô olhando, mexendo, gosto, já tô fascinado com essa história. Então não tem volta. Mas eu não quero. Ok. Eu já estou numa certa idade, já não quero mais. Mas o poder público não tem esse direito. Ele tem que evoluir. Você, privado, você pode fazer. Minha lojinha é assim, esse assado, vou continuar assim. Né? Aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Então, direito seu. Mas o poder público não. Não pode. Ele não pode, ele tem que essa evolução, entendeu? Algumas questões, você pensa na área da saúde, hoje tem tanto avanço, né? Você marca consulta por aplicativo, entendeu? Sim. Hoje você tem que evoluir, tá? Mas gera custo, poxa, né? Mas e a eficiência? E a melhoria de serviço? Acaba sendo mais investimento Isso que é investimento. Estava vendo essa semana a questão da cirurgia que... Robótica. Coisa de outro mundo. Quanto que a gente ia imaginar uma coisa dessa aí há 20 anos? Não então, é? A gente tem que acompanhar a evolução. E eles conseguem fazer coisas assim, né? Pequenininho. Né? Imagina, antigamente o cara ia operar o joelho. Jogador de futebol, operar o joelho. Acabou, esquece. Nunca mais. Esse aí já era. E é descartável. Esse aí já era. O cara com 20 e poucos anos, nossa, precisou operar o joelho. Aí depois ia jogar aquelas cicatrizes desse tamanho no joelho, assim, ó. Hoje, um furinho. Eu vou nas férias agora. Viu algumas entrevistas? Nas férias agora eu vou operar o joelho para voltar bem. Eu vou operar, vai ficar 15 dias e vai treinar depois. O cara ficava 6 meses, entendeu? Então, assim, é uma evolução muito grande, né? E o serviço público tem que acompanhar. Sim. Tem que acompanhar. E a população também. Falei agora mesmo da questão do lixo, né? É uma coisa que isso me causa, sim, transtorno, né? Como eu falei para vocês, por ser visual, isso é muito ruim. Outras pessoas já passam do lado e nem liga, tá? Porque cada ser humano é cada um de um jeito. Mas aqui nós vamos ter que ter consciência de horário de lixo, não é? De como que vai colocar o lixo. Nós vamos vai ter uma transformação, uma educação geral da nossa população. Porque a coleta é feita. Sim. A coleta é feita. Teve problema? Teve. Trocou a empresa.
Já resolveu no instantinho. A coleta é feita, né? Então falta o quê? Falta a população. Aí você assiste um filme, aí você vê lá, o americano ou o europeu. Nos filmes mostram isso de vez em quando. O cara vai pôr, vou pôr o lixo para fora. Por quê? Porque o caminhão vai passar. Ele põe na hora. Ele sabe que o caminhão vai passar. Aí ele vai por lá e põe o lixo na hora. Entendeu? Então, assim, organizar isso, né? É difícil, não é fácil, mas a cidade merece e a cidade precisa desse tipo de coisa. Sim. E também não adianta, nessas horas que eu vejo que a importância da população que vive ali, que ela que vai cuidar da cidade, manutenção de maneira geral. Porque, né, você falou, o lixo vai passar, a prefeitura, o poder público está dando ali condição. Mas é aquele papel de bala ali que tá ali, que jogou aquela latinha, que jogou aquele sacolinha que ficou. Isso não foi no lixo, não foi responsabilidade do poder público. E o poder público tem que trazer campanhas educativas nesse sentido. Tá? Porque, por exemplo, você pega uma pracinha em um determinado bairro, aquela pracinha, né? Toda quebrada, tal. Mas, gente, ninguém saiu do outro lugar para ir lá. Entendeu? Foi o pessoal de perto mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso com as pessoas, né? Essa transformação, para que elas cuidem do que é delas. Porque existe uma fala que é descabida, né? Aí fala assim, de quem que é esse terreno? Não é de ninguém, não. É da prefeitura. Meu querido, não é de ninguém, não. É de todo mundo. A coisa pública, às vezes, é tratada como se não sendo de ninguém. Né? E muito pelo contrário. É a que tem mais dono. Exatamente. É a que tem mais... que deveria ser mais cuidada. Acho que isso falta na consciência, não só do paciente, aí eu estou colocando do brasileiro como no todo. O brasileiro como um todo e até tem de esse outros sentimento povos, de inferioridade. Eu não sei o que é o termo certo, não sei ainda, não consegui definir. Uns chamam de síndrome de vira-lata, eu não gosto, né? Mas a gente precisa, né, melhorar essa autoestima. Exatamente. Tá? Eu falo assim que o prefeito, o Diego, que é aquele jeito dele, né? Não precisa falar, né? Não tentem imitar, viu, gente? É dele. Aquele jeito dele. Ele trouxe uma nova autoestima para a cidade de Patos. As pessoas ficaram mais otimistas, não é? Principalmente depois que ele conseguiu a vinda da Heineken para cá. O povo falou assim, poxa, uma multinacional holandesa que poderia escolher qualquer dos 853 municípios de Patos, menos Pedro Leopoldo, que não pôde, graças a Deus. Poderia escolher qualquer município. Por que escolheu Passos? Poxa, Passos é bom, hein? Entendeu? Então, assim, trouxe essa coisa pra cá, que até então a gente tava, né? Eu brinco assim, quando a gente juntava muita gente, nós começava a falar mal, né? Começava a falar mal, porque a cidade já teve, isso aqui não dá certo, nada aqui dá certo. Foi porque eles construíram a prefeitura onde era a igreja do Rosário, derrubaram a igrejinha de Santo Antônio, fizeram estacionamento, isso aqui, enterraram a cabeça de burro. Tinha cada história mais maluca do que a outra. Os coronéis que não liberam a cidade. Os coronéis que não liberaram, mataram o Neca Medeiros lá na porta do fórum. Né? Então, assim, que hoje é a Palácio da Cultura. Aí, então, assim, eu quero as histórias, né? Que toda cidade tem, viu, gente? Você vai procurar, toda cidade tem essas histórias. Eu gosto muito de Tiradentes, São João, lá é pior ainda. Lá as histórias cabulosas. Você passa numa ponte lá, da Ponte do Cala-Boca. Aí você fala assim, gente, por que a ponte lá sobre o rio Cala-Boca? Adivinha? Você vai procurar a história porque eles matavam e jogavam lá. Cala a boca. Acabou. Entendeu? Então, assim, toda cidade tem as suas histórias. Entendeu? E a gente precisa também preservar a nossa. É outra coisa que eu estou numa empreitada aí, vou aumentar a campanha. Entendeu? Passos precisa ter um museu. Passos precisa ter o seu museu. Eu estou numa campanha aí, entendeu? Fiquei sabendo que o Dr. Márcio Maia, né, também está se dedicando a isso.
né? E ele de uma forma mais prática até, mais direta, né? Eu estou mais falando porque eu vejo como uma necessidade da cidade também preservar a sua história. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas anos atrás teve um projeto desse lá onde é a Estação Cultura, não é? Questão Isso, de museu, tem muita coisa. Tem acervo lá. Tem acervo lá, sim. Eu lembro quando eu era... Mas assim, a gente precisa expandir, né? Aumentar, porque tem um acervo legal lá, entendeu? E talvez trazer para a Casa da Cultura aqui mesmo, né? Porque é uma região mais central e também com vamos falar assim, um prédio onde... Porque guardar coisas muito antigas, papéis, né? Na Estação Cultura é bem mais complicado. E a Estação Cultura é fantástico, né? Gente, que lugar maravilhoso, né? Eu fico doido, eu falo assim, quando fazem eventos lá, igual teve o Almir Saters, tempo atrás, né? Eu já fui em teatro lá com o Grupo Galpão. Cara, que lugar. Parece que você está noutra cidade, né? Como eu falei, eu sou apaixonado de Tiradentes, parece que você está lá em Tiradentes, entendeu? Então aquela região ela é muito linda. Mas o museu para preservar as nossas histórias, né? E até as coisas antigas mesmo, que muita gente tem ainda na fazenda, né? Estou vendo aqui, ó, tem umas coisas aqui que já são peças de museu. Ó. Aqui já são algumas peças aqui que a gente já pode chegar aqui e falar assim, ó, tá tombado aqui, nós vamos levar para o museu, viu? Já tá... Confiscado. Aí, ó, tá vendo? Olha, a gente precisa criar um museu na cidade. Gente, até para as escolas. Quantas escolas nós temos, quantos CMEs nós temos, né? Ia ter movimento todo dia. Todo dia ia ter professor trazendo os meninos para ver. Tem menino aí que se mostrar uma câmera fotográfica daquela ali, vai pegar, olhar, fazer o que é isso? Não vai falar, não sei. Tem tem discar, gente. Imagina, tem menino que não sabe o que é isso mais não. Se contar que passava cadeado no telefone, o menino nada vai acreditar nunca. Pai, mas pra que você põe um cadeado no telefone? E como que cabe um cadeado no telefone? Um cadeadinho, né, pra não ligar. Gente, que loucura. Mas é muito legal. Sim. E foi daí, de onde que da prefeitura, que vê nessas questões sociais, públicas e tudo, que te chamou a atenção tanto você falou que formou em Direito, depois formou em História, e essa parte de Ética. Eu fiz... Como que foi essa ligação? Eu vou falar a verdade, eu até vou fazer uma homenagem aqui essa semana. Eu encontrei com ela hoje, na feira, Dona Orlando. Dona Orlando fez 80 anos, a Dona Orlando do Del Rey, né? O meu menino tinha ido para o 6º ano, e eu fui no Del Rey e bati na porta e falei, Dona Orlando, quero dar aula aqui. Ela, Júnior, ela já me conhecia, eu falei, quero dar aula aqui, eu quero matricular meu menino aqui, mas eu quero uma bolsa, que eu quero dar aula e meu menino estudar aqui. Ela falou assim, vou pensar aqui, amanhã eu entro em contato com você, e ela me ligou mesmo, falou, Júnior, estou com uma matéria aqui, eu sei que você dá conta de desenvolver ela para mim, está na minha grade, que é empreendedorismo e ética. Eu falei, posso conhecer o material, eu querendo, conheci o material, me apaixonei, material Pitágoras na época. E eu comecei a dar aula, trocando com ela lá, uma bolsa, com o meu filho estudar lá. Comecei. Aí depois veio a Josi, pouco tempo depois, a Josi da ETEP, e falou, Júnior, você trabalha com ética lá, eu tô precisando de um professor de ética. Eu falei, não, já achou, ué. Já achou. E ela... Comecei na escola técnica também. Tá? Tive uma passagem pelo status. Então, assim, com o Diego, tá? Graças a Deus, assim, portas abertas nessas escolas todas. Fico feliz demais onde eu passei. Então, foi uma coisa... Foi crescendo. Começou com eu fazia uma troca, dava aula, troco de uma bolsa pro meu filho, e foi crescendo. E aí eu era formado em Direito. E o que aconteceu? Eu trabalhava com o CAT, que é uma licença que você tem, né? Porque o direito é bacharelado, né? Eu não tinha licenciatura. E aquilo que eu falei para você me incomodava. Eu me sentia incomodado. Eu falei assim, poxa, ser professor tem que ter licenciatura. Eu nunca tive matérias de licionar. Eu fazia intuitivamente, passava, né? Estudava, mas
que eu já tinha de bagagem, conhecimento, e eu passava, usava isso. Eu falei assim, mas eu preciso fazer uma licenciatura. Foi onde eu fiz história, porque tinha mais a ver com o que eu gostava, com o que eu trabalhava. Aí eu fiz a licenciatura, porque eu acho que assim, se eu estava dando aula, né, e se eu estava dentro de uma sala de aula, apesar do CAT lhe dar essa permissão, né, é uma permissão especial, vamos assim dizer, mas aí eu quis fazer essa licenciatura para eu não ter não me sentir assim, um intruso, né? Aquele que tá pegando o lugar. Então, eu fiz a licenciatura também. Então eu tenho um bacharelado, tenho licenciatura, e eu tenho uma pós na área de direito público, que dá um conhecimento para a gente estar trabalhando, principalmente com jovens, viu? A gente precisa muito dar direcionamento para os jovens. Hoje está muito complicado, muito perdido, porque é muita informação, eles recebem muita informação, então assim, eles estão toda hora trocando de ideia, eu quero fazer isso, aí no outro dia já quer fazer aquilo, entendeu? Então assim, a gente tem uma certa experiência, a gente precisa acompanhar isso e trabalhar e ajudar no que for possível, e deixar eles voarem mesmo, porque é um mundo novo que tem por aí. Sim, existe uma frase, né? Se você quiser mudar uma cultura de uma população, de uma sociedade, é através dos jovens. Então, se realmente a gente não der atenção nesse processo educativo, eu enxergo que só se muda no processo educativo. Não existe um outro caminho. Eu não consigo enxergar nada além disso se não for o processo educativo. E marcou muito a gente agora aquela ação no Rio de Janeiro, né? Com mais de 100 mortes naquela invasão da favela, da polícia, sem entrar no mérito da legalidade, da necessidade, porque realmente eu não tenho essa condição de falar, entendeu? Mas o que me chamou atenção ali, a idade daquelas pessoas que morreram. Uma média de 20 e poucos anos, não chega a 30 anos, média de idade, entendeu? Então, sim, jovens, né? Jovens. Então, assim, a gente realmente tem que cuidar, tá? E na nossa cidade, de uma forma mais efetiva ainda. Nós temos alguns polos aqui já na cidade, algumas questões aqui na cidade, algumas regiões aqui na cidade preocupante com relação à criminalidade. Então, assim, nós temos que preocupar. Porque hoje o pai e a mãe, né? Porque antigamente era só o pai, saía para trabalhar. Hoje não. A mãe ficava lá. Ficava lá com a gente, cuidava, não é? Olhava, e tinha aquele tempo. Hoje sai os dois. E alguns nem têm isso. Nem tem essa questão familiar. Né? Então, assim, eu acho que o Estado ele tem que pensar nisso. As escolas, de vez em quando eles cometem umas loucuras e me chamam para falar para professor, começo de ano, a escola chama para falar para fazer uma palestra, alguma coisa assim, né? E escola pública, eles fazem essa loucura. E eu sou meio ousado, né? E aí eu já cheguei e falei assim, gente, escola ensina, quem educa é a família, não é? Aí é isso mesmo. Eu falei assim, não, a gente pensar assim, se a gente estivesse numa escola particular, onde os meninos têm uma família estruturada, tudo bem, mas e aí? E nós, numa escola pública, que metade dos nossos meninos aqui não tem uma família para dar esse suporte para eles? A escola não pode auxiliar nesse papel? A escola às vezes não pode fazer, às vezes, de ensinar, de ter esse amor, esse carinho, de passar essas questões éticas, morais para essas crianças? Porque se eles não vão ter em casa, muitas vezes, por questões familiares, entendeu? E a escola pensar que não é problema dela, sobra para quem? Sobra para a polícia depois. Entendeu? Então, assim, é preocupante, é desafiador, é complexo, envolve
uma série vamos falar assim, de questões, né? Então não é só saúde, educação, assistência social, né? É uma gama de relações. Não é uma única, senão resolveria fácil. Entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, secretarias municipais, órgãos estaduais, eles devem conversar, né? Nós temos alguns bons conselhos aqui em Passo, conselho de criança e adolescente, tem outros conselhos de municipais que eles devem conversar entre eles, mas nós precisamos expandir esse atendimento porque a cidade de Passo também já carece disso. Já carece disso. Muito morador de rua, muita criança em situação de abandono. Sei que as meninas lá da Defesa Social conheço, trabalham de forma incansável, mas precisa de apoio, né? Precisa de apoio. Precisa de mais suporte para poder acompanhar esse crescimento. Vai vir gente para cá, vai vir gente para Passo que vai chegar aqui com a mala. Tu sabe, a cidade está em crescimento, a cidade está em desenvolvimento, tem a Heineken, achando que vai chegar aqui, arrumar um emprego e resolver. Ontem eu vi uma cena que me assustou. A quantidade de gente esperando para entrar no albergue. A quantidade de gente que tinha lá para entrar no albergue. Muito. Era por volta de 5 horas da tarde. Ali na Gonçalves Dias. Né? Então, assim, a cidade tem que pensar nisso tudo. Sim. Mais fácil, né, quando o problema está menor e controlável do que você deixar chegar num nível isso. que você não controla, né? Eu acho que o momento é agora. É qual que o pessoal brinca, né? Que pneumonia é uma gripe mal curada. Eu não sei se tem ligação diretamente, mas o pessoal comenta isso. É o jeito de falar, né? Se deixar crescer, né? Depois não pega mais. Eu falo assim, isso aí é praticamente em todos os setores, tá? Sim. Se você deixar, né, aquele probleminha, você ir varrendo para debaixo do tapete, uma hora você não consegue mais controlar, né? O tapete ele não consegue guardar tudo para debaixo mais. Aí começa a sair, né? Você tropica nele. Aí já não tem mais condição. Entendeu? Já vai ficar mais difícil. Você pode até reparar, mas já vai ficando mais difícil. Entendeu? Então eu acho que nós temos muito por fazer, mas, como falei, nós temos que ser otimistas, tem material humano para fazer, Sim. entendeu? Tem a prefeitura que está trabalhando, né? A Câmara que se preocupa, então nós temos que ser otimistas, entendeu? Mas tem muito para fazer. Não dá para ficar de oba-oba, não. Tá? Não dá para ficar só com eventos, e festa, e títulos, e homenagens, entendeu? Precisamos sentar também para discutir questões práticas, questões que já estão acontecendo. Sim, acho que tem que trazer, reforçar que eu estou redundante um pouco, né? Nessa parte da população para desenvolver neles, né? Na população, nas crianças. Isso. E não todos, né? Mas fala mais crianças que é um pouco mais fácil. Que a ética, né? A ética, a moral, tudo vai, filosofia, traz essa reflexão. Se está certo, se não está certo. Trazer esse senso crítico para o indivíduo ali julgar melhor as escolhas que ele está querendo para poder melhorar o ambiente de vida dele. E quanto mais cedo começar, Mais melhor efetivo Melhor é. Em outras questões já acontece isso. Vai acontecer isso. Foram recuando a idade. Quanto mais cedo a criança aprender, né, mais fácil é. Para depois, né, eduque a criança e você não vai precisar corrigir o adulto, né? Exatamente. Então aí não precisa do poder de polícia lá na frente. A polícia, o próprio ambiente se instala e se harmoniza. E a cidade está no momento propício para isso. Viu, Bruno? O momento é agora. O momento é agora. Investir, Podemos né? perder esse time, não. Sim. Bom, Júnior, pra gente ir caminhando pro encerramento, né? Até Já? Vocês descansaram de mim? Não, ok. Não cansamos, não. Mas esse ponto, né? Você não perder esse time, né? Que você falou, o que se diria para nós, tanto de uma maneira geral, aonde que a gente deva ter mais atenção aí? Olha,
É para o empreendedor também, para eu toda a falo sociedade, assim, auxiliar como no geral, né? Vou fazer uma síntese aqui de um pouco do que nós falamos, entendeu? O crescimento da cidade é um caminho sem volta. Ele vai acontecer, ele já está acontecendo, entendeu? Nós precisamos acompanhar esse crescimento com desenvolvimento, entendeu? Então, assim, para os empresários, para a nossa empresa, falar assim, tá muito bom para vocês, mas para quem souber aproveitar essa condição, tá? Treinamento de equipe, tá? Qualificação, atendimento, tá? Parte visual das empresas é importante, tá, né? O marketing digital, entendeu? Trazer aqui, os podcasts, o marketing é importante, tá? Então, assim, isso é fato. Para o poder público, ele acompanhar esse crescimento. O serviço público tem que acompanhar. Não pode ficar aquém. Pelo contrário, tem que sobrar. O serviço público tem que sobrar. É difícil? É difícil. Eu sei que porque eu estou lá no transporte e a gente está custando acompanhar. A dificuldade é enorme. Entendeu? Então, mas nós precisamos caminhar. O setor público não pode ficar só correndo atrás. Entendeu? Tem que ir lado a lado com o crescimento. O desenvolvimento tem que ser assim. Entendeu? Então, assim, uma palavra de otimismo. Isso é bom. A situação nossa hoje é boa. Pior se nós estivéssemos correndo atrás de investimento, empresa para vir, não querendo vir, a cidade que todo mundo desse a volta, não passasse por dentro dela. O problema nosso é que o povo está querendo passar por dentro de pasta, está querendo vir para pasta. Isso não é problema, isso é o que se busca. Sim, Pensa no meio empresarial. Eu tenho um comércio. Eu estou com um problema no meu comércio, está lotando. Está indo muita gente. Eu vou dizer, isso não é problema não. Isso aí é o que você espera. Então nós não temos, na verdade, nós não temos problema. Nós temos um desafio. Oportunidades para serem solucionadas. Oportunidades. Entendeu? Então, eu acho que precisa falar mais. Eu acho que nós temos duas universidades aqui muito bacanas, mais o IEF, que também é uma universidade. Entendeu? Então nós temos o ENG, Atenas, Santa Casa, não é? Heineken agora, Usina, é muita coisa. Esse pessoal precisa conversar, precisa sentar, CIP, não é? Sentar com o poder público, precisa fazer muita coisa junto, muita coisa em conjunto. Já acontece muitas coisas, mas precisam fazer mais ainda, entendeu? Principalmente a UENG, que é um polo. Essa semana eu tive na conferência da cidade, né? E a engenheira falou isso de forma brilhante lá. É um polo que está ali para ser usado. Entendeu? Nós precisamos encurtar essa distância e fazer uso disso também. Entendeu? Para que a cidade seja a cidade que a gente sempre sonhou. Tá? Não é ainda, viu? Mas vai ser, se Deus quiser. Tá? E, finalizando, agradecer vocês pelo convite. Estou sempre à disposição quando quiserem conversar, ou no microfone, ou fora dele, entendeu? Estou à disposição, tá? Tanto na prefeitura, no Colégio ETEP. Tá? Muito obrigado a vocês mesmo, tá bom? Agradecer, muito obrigado pela participação, trazer essas histórias bacanas pra gente aí. E já fica o convite para você ir lá no escritório qualquer dia, tomar um café, bater um papo. Vou sim. Convidado. Tá? Quero agradecer também a participação, por você trazer essa visão. Veja esse amor, essa paixão pela cidade, bem nítida sua, nossa, pela cidade aqui, que você demonstrou aqui para nós. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado. Você, pessoal, quero agradecer a você também por estar nos acompanhando, nos assistindo, nosso conteúdo. Você viu hoje aqui no nosso bate-papo que o Júnior trouxe que a cidade está cheia de oportunidades, está cheio de situações de melhoria e crescimento. Agora é você aí entender como que, dentro das suas habilidades, das suas capacidades, dentro do seu sonho de empreendedor, escolher como que você vai atuar e como que você vai auxiliar a cidade nesse crescimento e desenvolvimento. O podcast é uma produção aqui da B2B Contábil, né, com a direção e a gravação aqui no Estúdio Casebre, com Juliano Mexerica. Então, já compartilha, já envia esse conteúdo para mais pessoas, mais amigos, já curte, se inscreve para sempre ter acesso de prontidão
aos próximos episódios. E até o próximo. Grande abraço.